Estamos iniciando mais uma programação. Que Deus possa lhe mostrar o caminho, a direção nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim vamos avançando de 24 em 24 horas, conforme as batalhas que o nosso Deus vai nos proporcionando. Vamos dando um passo, dando um salto, e assim vamos avançando a cada momento, em nome do Senhor Jesus. Quem está contigo é o pastor Fábio Machado, e nessa tarde eu quero junto contigo meditar num texto bem simples, mas muito verdadeiro, que quando nós procuramos entender e trazer para uma prática aplicação, as coisas tendem a se organizar. Lá em Provérbios capítulo 26, versículo 11, diz assim: como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Estultícia é a inteligência, é a capacidade de pensar, ali, de maquinar, montar estratégia. Isso significa estultícia, do mais modo grosso, te explicando essa tarde. Então o texto ele nos traz claro que, como um cão que torna o vômito, é o tolo quando reitera, quando ele reestabelece a sua estultícia, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de projetar, calcular. E nós temos que ter clareza que a Bíblia ela está dizendo que o tolo não é um ser humano, o tolo não tem CPF, o tolo não tem tipo sanguíneo. O tolo ele é um comportamento que, se eu e você não tivermos cuidado, nós podemos ser catalogados como tolos. Sim, um homem tolo, uma mulher tola. Caso você não tenha cuidado, nós entramos nessa categoria de tolo. E quem está nesse momento tendo comportamento de tolo que o qualificam como tal, não precisa continuar. Você pode buscar em Deus sabedoria, direção, para assim você mudar essas atitudes. Então a Bíblia está dizendo que o homem tolo, a mulher tola, quando reitera a sua estultícia, é como um cão que torna o vômito. Eu quero assim nessa tarde, com muito carinho, e levar você a meditar um pouco sobre isso, porque o texto está dizendo como um cão que torna o vômito. Traz já um relato que ele ingeriu algo, ele comeu algo, ele se alimentou de algo, certo? E isso fez muito mal. Isso lhe trouxe sofrimento, de tal ponto do próprio corpo repelir aquilo. O próprio corpo repeliu e vomitou. Aí quando passa aquele momento de sofrimento, ele volta lá comer de novo aquilo que ele recém vomitou, e sendo que vai voltar para passar mal de novo. Isso está relatando um ciclo. Pessoas hoje estão vivendo ciclos, sabe, repetições. São acontecimentos que aconteceram alguns dias, meses atrás, e está novamente isso repetindo, está acontecendo novamente o problema, a situação, a dor, o prejuízo, seja em qual atmosfera for. A Bíblia diz que o homem tolo ele vai sempre viver esse ciclo, esse loop. São coisas repetindo, a vida não rompe, as coisas não acontecem. E quando eu e você, com muito amor no coração, com um coração humilde, nos inclinamos diante da palavra do nosso Deus, nós olhamos para um texto como esse, que diz: como um cão que torna o vômito é semelhante ao tolo que reitera a sua astúcia. Eu olho para um texto como esse e eu aprendo. Quando eu olho para um texto como esse, com um coração humilde e um coração predisposto a mudar, a tomar a atitude que for necessária para mudar o caminho, mudar os resultados na vida, eu aprendo. A Bíblia está dizendo, como eu estou com muito carinho trazendo para você, há um loop. A pessoa ela vive caindo nos mesmos problemas, acontecendo as mesmas situações, entra ano e sai ano, a condição financeira ela não melhora, não muda, o relacionamento, os filhos, tudo na vida muitas vezes está indo de mal a pior
porque esse loop que ela se encontra não faz com que ela avance. Então a Bíblia está dizendo que com o tolo, quando ele reitera a sua astúcia. O que é isso, pastor? Sabe aquela pessoa que faz escolhas erradas, que age por impulso? Ela é guiada pelo seu coração, ela é guiada pelos seus sentimentos, pela sua própria cabeça. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e isso tem levado ela a sofrimento, tem levado ela a dificuldade. Mas quando está lá no buraco, está no fundo do poço, ela se humilha, ela pede ajuda. Deus, mais uma vez com misericórdia, a resgata, e você vê que novamente ela volta a repetir os erros quando tudo fica bem. E assim é o ciclo da vida, de um homem tolo, uma mulher tola, um ser humano que não se inclina ao coração e à direção da palavra do nosso Deus. Então, quando eu olho para o tolo, eu tenho que cuidar para eu não ter comportamento de tolo. E uma das características do tolo é que o tolo ele é sábio aos seus próprios olhos. O tolo ele se julga ser muito inteligente. Na cabeça dele ele responde melhor que 7 homens bem informados. Tem vários relatos na palavra do comportamento do homem tolo. E nesse texto, nessa tarde, essa mensagem, esse texto é para mostrar para você que se eu, cada um de nós, procurar aprender, esse ciclo ele se quebra, ele se interrompe. Nós vemos que no Antigo Testamento, ali no livro de Juízes, o povo ele sofria uma opressão, sofria ali perseguições, e aí quando eles já se viam encurralados, eles clamavam a Deus, se humilhavam aos pés do Senhor, removiam as estátuas de Astarote, removia todo tipo de imundícia que tinha no meio. Quando o povo removia tudo isso, o nosso Deus entrava e resolvia o problema, restaurava toda a casa e as coisas voltavam ao normal. Quando vinha o tempo de paz, logo em seguida o povo esquecia de Deus, começava a ter os velhos comportamentos e caía novamente em problemas. Então que nessa tarde você possa aprender com o povo de Deus, que você possa, mulher, homem de Deus, aprender com os erros da própria vida, com o erro de pessoas próximas a você, para você não cair nas mesmas armadilhas, nas mesmas decisões erradas. Só que o nosso Deus, ele trabalha em nosso coração com muito carinho, com muito cuidado. Porque Deus, ele nos respeita, ele te respeita, ele me respeita, ele te respeita. O nosso Deus, ele nos coloca numa jornada onde a cada 24 horas ele vai trabalhar na minha vida ou na sua vida de acordo com a permissão que nós damos a ele. Quanto mais você se permite ser ensinado e ensinada, mais você aprende de Deus, sabe? Só que tem pessoas que ela não tem esse coração ensinável. Tudo que ela vê, tudo que Deus fala a ela, na cabeça dela, ela tem que aprender aquilo para replicar e não para aplicar para a sua vida. E aí muitas vezes, por se tornar portador de uma verdade dentro da tua cabeça, como diz lá a astúcia, ela vive em ciclos, em loops. E o nosso Deus nessa tarde nos chama para eu e você se despertar, para vivermos coisas novas, ambientes novos, relacionamentos novos que vão nos levar para novos níveis de intimidade e caminhada com Deus. Porque senão nós seremos sempre homens e mulheres religiosos, falidos, sem resultados, culpando a tudo e todos, sendo que nós temos a palavra de Deus para nos guiar, nos instruir pelo caminho da salvação. Sabe, Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, e através das Escrituras nós temos acesso a um poderoso manual de vida que é a Bíblia Sagrada. Muitos de nós, e eu me enquadro nisso, se eu não tomar cuidado, eu começo a ler a palavra e já começo a encontrar esse versículo serviria para fulano, esse outro para Beltrano, e assim vai montando, correto? Vai montando
aquela pregação na cabeça, que eu vou mandar isso para ele, para ela, vou falar à noite. Só que muitas vezes a pessoa não para pensar, por que Deus me revelou a instrução dessa palavra? Então, quando você para meditar nesse aspecto, você olha para o texto, você pensa o quê? Peraí, se Deus me revelou a instrução dessa palavra, como que eu transformo isso numa prática e vou viver isso? Como que eu me transformo isso numa ação e trago isso para dentro da minha vida, para dentro do meu trabalho, para dentro de ambientes onde Deus permitiu que eu estivesse inserido? Porque todos nós, escute o que eu estou falando, todos nós temos conselho para dar para todo mundo. Se a pessoa chegar até você, eu tenho certeza que você tem um conselho para ajudar, para mudar a vida dela. Se a pessoa vier a mim, se eu contar o meu problema, ela tem a solução para o meu problema. E todos nós, se for analisar, tem pessoas que estão pior do que você, passando uma situação de derrota. Aí caso você chegue e conte para ela algum problema seu, ela já te vem contigo com 3 soluções para o teu problema, sendo que o dela não está nem perto de ser resolvido. Dá vontade de olhar e falar assim: meu irmão, então primeiro eu resolvo o seu, que depois eu vou... Aí você vem ajudar a resolver o meu. Então a palavra ela vem no sentido para nos mostrar, nos conduzir, para você, trazermos para uma ação o conhecimento que está na Escritura. E na prática dos dia a dia, de 24 em 24 horas, buscando em Deus força, uma vida diária de oração, de comunhão com Deus, pode ter certeza que a vida ela muda. A vida de quem não muda é porque ela não está com o coração inclinado. É um fariseu, um saduceu, é alguém religioso que está deixando a oportunidade de viver a palavra para querer falar, sabe? Querer se exibir com a palavra, mostrar que tem o domínio da palavra. E todos nós somos propensos a isso. Isso é natural, o ser humano foi feito assim, essa é a configuração. Agora o que nós temos que entender que com Deus, com o nosso Deus, se eu e você se inclinar a cada 24 horas, de acordo com que os acontecimentos vêm, reagirmos com sabedoria, a vida ela toma outro norte, a vida ela toma outro rumo. Não tem como você sustentar um argumento porque a vida está difícil, o casamento está difícil, a saúde, seja em qual área for, meu irmão. Você que está me ouvindo, eu desafio qualquer pessoa a servir a esse Deus com excelência e trouxer para a prática o que o livro sagrado nos ensina. Se a sua vida continua a mesma coisa, não continua, não tem como. Pessoas que você olha e está 10, 20, 50, 200 anos dentro da igreja e aquela mesma derrota, aquela mesma... É falta de instrução, é falta de humildade, é falta de tudo aquilo que a palavra pede para essa pessoa romper. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque o orgulho, a vaidade, a avareza nunca vem nu, nunca vem, sempre vem com uma capa de humildade, vem com uma capa de caridade, vem com a capa, sabe, veste uma capa para dizer que a pessoa é humilde, mas na verdade não é. Nunca ninguém vem, sabe, mostrando realmente quem é. Quer conhecer uma pessoa? Contraria ela, não atende um capricho dela, sabe? Tu vai conhecer a sua amiga, o seu amigo de verdade quando você falar um não, quando você deixar de atender uma expectativa ou de não ser útil naquele momento para ela. Porque tem pessoas que ela não gosta de você, você é apenas útil para ela. E por você ser útil para ela, ela é interessante ser sua amiga, seu amigo. A partir do momento que você deixa de servi-la, servi-lo, e a vida é assim, não tem o que fazer. Nós temos que ter clareza que as coisas funcionam assim. Só que quando nós começamos a aplicar toda essa energia, todos esses acontecimentos, nós direcionamos para viver o princípio da palavra de Deus. Sabe, quando você ouve, tem vários textos que eu poderia utilizar nessa tarde, mas a Bíblia diz: façais como se fosse para os homens, para Deus e não para os homens. Você nunca vai fazer nada para alguém olhando para a pessoa, você faz olhando para Deus. Eu faço para ela como se fosse para Deus. E você
se você fez para Deus, você espera em Deus, e Deus não conheço qualquer pessoa que teve se frustrado, se chateado servindo a Deus. Todos foram supridos, saciados, de tal modo que receberam um transbordo de Deus. Porque senão nós iremos entrar nesse índice dessa grande população que reclama: andar com Deus é assim mesmo, faz parte, as coisas não irão acontecer, é uma fé do faz de conta. Tem muita igreja que trocou o poder de Deus, o princípio da palavra, por barulho, por tecnologia, sabe, um teclado todo esquematizado para mexer com a sensibilidade da emoção da pessoa, luzes que tocam lá, né, no córtex cerebral primata do homem, onde instiga seus instintos, que provoca um choro, e a pessoa acha que está recebendo Deus, sendo tocada por Deus, e não tem nada a ver com Deus aquilo, é técnica pura. Porque se você for analisar um show do Amado Batista, como você já pode assistir em algumas lives, pode ser que você nunca foi, mas se tu for na internet você vai ver vídeo, pessoas chorando, pessoas se emocionando. Por quê? Tudo é técnica. Hoje, com a neurociência, com o estudo da mente do homem, conhecendo o córtex frontal, lá do hemisfério esquerdo, hemisfério direito, sabe? Conhecendo toda a questão da estrutura de pensamento de um ser humano, hoje, atrás de tudo isso, há uma tecnologia que mexe com o sentimento. E as pessoas estão atrás hoje não de entender a palavra, viver a palavra, mas sim de receber aquela sensação, que aquilo é uma descarga de serotonina, de endorfina que gera no culto, aonde instiga a dopamina do corpo e a pessoa fica toda eufórica. Aí volta para casa e volta à realidade, e a vida não muda, nada acontece, e aí cai naquele ciclo depressivo. Só que chega uma altura do campeonato, com 6 meses, 1 ano frequentando um ambiente desse, essas técnicas já começam a não ter efeito, porque se virou uma rotina para você. E Deus não te chama para viver algo emocional, tipo assim, Deus não te chama para viver um momento de emoção, de choro. Claro que tem sim a visita do Espírito Santo, tem sim, tem tudo isso, mas Deus te chama para você viver a essência da sua palavra, porque crer já logo segue o executar, o fazer, porque senão nós sempre seremos homens e mulheres tendo acesso a um poderoso poder, acesso a uma poderosa instrução da palavra, e nada acontece. Lá no livro de Juízes, pare com o tempo hoje, leia, sabe, lá você vai ver, é um capítulo seguindo o outro. O povo se levanta, melhora, o povo cai, o povo caiu, tá difícil, busca Deus, Deus vem, traz alívio, o povo fica tranquilo, aí vem, o povo desvia de Deus, cai de novo. O livro de Juízes, leia ele com calma, depois, sabe, do capítulo 1 até todos os seus capítulos, você vai ver que o povo se levanta e cai, se levanta e cai, e Deus sempre tendo misericórdia. O povo errava, caía, Deus levantava levantou Gideão, levantou Sansão, e foi levantando para tentar. Só que cada vez que o povo se encontrava em paz, se encontrava em tranquilidade, o povo caía novamente. E esse loop, esse ciclo, e Deus, ele nos chama essa tarde para quebrar esse ciclo, quebrar esse loop, que também semelhante se repete em nossas vidas. Só que se eu e você não entender o princípio da palavra pela qual quebra esse jugo, nós não conseguiremos, nós não iremos avançar, porque se eu e você, como diz o texto, como um cão que torna o seu vômito, é o tolo quando reitera a sua astúcia. O que está dizendo o texto? Eu quero que você entenda isso. Quando o tolo reitera a sua astúcia, ele volta a cometer o mesmo erro, ele volta a repetir o comportamento, ele volta a voltar no mesmo ambiente. Você está entendendo? Quando o tolo reitera a sua astúcia, ele reitera a sua capacidade de pensar, de maquinar, de fazer estratégia. Não, agora eu estou bom, agora está tranquilo, eu estou lindo. E aí quando ele acha que ele está assim, ele já não consegue mais ouvir a Deus, então ele vai voltar agora a cometer os mesmos erros que levarão aos mesmos resultados e aos mesmos sofrimentos. Só que vai chegar uma hora que Deus não vai mais tirar essa pessoa do buraco. Escute,
por livre e espontânea vontade, pela força do seu braço, você não consegue. Você consegue manter, sustentar por algum tempo, mas pouco tempo. Logo você vai cair em piloto automático, guiado pela sua própria mente, pelo seu instinto. A sua configuração já está pré-estabelecida e você vai cair novamente. O único meio, a única fórmula de você conseguir é nascendo de novo em Cristo, uma nova criatura. É nova criatura, um novo ser humano, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. E as pessoas hoje, quando você senta e você faz uma análise, elas não nasceram de novo, sabe? Tomaram um banho, mas elas não procuraram, porque nascer de novo é você ser enxertado, fecundado dentro de um útero. Esse útero é a igreja, é um processo de desenvolvimento, cria, sabe, pegam lá um feto, desenvolve a mão, os pés, a cabeça, aí logo que nasce, vai um processo que é onde aprende a caminhar, aprende a comer, aprende a usar o banheiro, podendo tirar a fralda, e com o tempo vai crescendo, vai pegando habilidades, e assim é na vida. Tem pessoas que elas não se permitem serem desenvolvidas por Deus, serem desenvolvidas pela palavra de Deus. Elas são prematuras, deixam de viver, de aprender com o Pai verdadeiro, o Pai que cuida, o Pai que instrui, o Pai que conhece, o Pai que já tem um destino pré-estabelecido. E esse ciclo nunca se encerra, sempre repetindo os mesmos erros. Você nessa tarde, eu quero convidar a você ter um ato, sabe? Ter uma atitude de fé, aonde abrir o seu coração e se permitir ser ensinado por Deus. Pastor, por onde eu começo? Provérbios tem 31 capítulos. O dia do calendário mais longo tem 31 dias. Então, conforme o dia do calendário, hoje é dia 27, você vai ler capítulo 27. Amanhã é dia 28, leia o capítulo todo de 28 do livro de Provérbios, sabe? É dia 10, lê o capítulo 10. Acorda de manhã, antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, primeiro se permita meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que só o fato de você ali ler a escritura sagrada, você já vai tomar uma decisão mais lúcido, consciente, direcionada por Deus. A tua chance de errar diminui em 60%, o seu acerto aumenta e muito. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de todos nós, para que nessa geração possamos ser levantados, sermos impulsionados a viver algo novo, verdadeiro, extraordinário, acessar novos níveis, sabe? É algo maravilhoso, só que para isso existem coisas que eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. Sabe, se permitir ser ensinado por Deus é você se inclinar em sua palavra, e quando Deus te revelar algo no texto, algo na palavra, não é para você sair falando, pregando, é para você trazer aquilo para uma prática e viver aquilo de uma maneira natural. Você leu, entendeu? Então, porque o texto diz, como um cão que torna o vômito, é quando o tolo reitera sua astúcia. E de acordo com o padrão bíblico, quase todos nós nos enquadramos como um tolo. Então, para que eu não tenha mais esse comportamento, quando as coisas começarem a aliviar, a minha astúcia começar a ser reiterada, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, quando isso voltar, você temos que estar conscientes e se inclinar a Deus, sabe? Comece a ter uma vida de oração diária. Mas pastor, eu não consigo orar 2 horas. Ore 1 hora, eu não consigo 1 hora. Ore 30 minutos, eu não consigo orar 30 minutos. Então ore 15 minutos, é muito tempo. 15, ora 5, mas comece. Não importa como você vai começar, mas comece. Faça oração sincera, leia a palavra, levanta a cabeça e vai para a luta, vai para cima. Sabe, o dia está pela frente, a semana ainda está no meio dela. Muita coisa pode terminar diferente, só que para isso nós temos que nos dispor. Temos que abrir esse coração. Deus, fala comigo, que o Senhor instruir, eu estou disposto a acatar. E acatando isso, eu vou transformar numa prática para viver algo novo. Porque eu sei que o caminho que o Senhor trilhar para mim é um caminho de sucesso. E o Senhor sabe o que eu gosto,
O Senhor sabe o que agrada. Deus sabe de tudo, minha irmã, meu irmão. Não se preocupe em querer falar para Deus, só faça a sua parte a cada 24 horas. E eu tenho certeza que Deus irá fazer muito além do que você possa imaginar ou que você possa pedir. Porque Deus, Ele não nos decepciona, Deus, Ele não nos deixa confundidos. Só que para isso nós temos que ter esse coração, porque senão facilmente somos levados pela manada, pelas influências, e tiramos o foco daquilo que realmente é importante e deixamos de viver algo justo, algo santo e algo verdadeiro. Deus, quando Ele nos chama para viver, sabe, nele, uma plenitude de uma graça, um transbordo do seu Espírito, uma infinita graça e misericórdia, que as pessoas, quando passarem pelo nosso caminho, elas sentirão, elas perceberão que Deus é maravilhoso, sairão de perto de nós com um desejo, com fome de buscar mais a Deus, de receber mais do nosso Senhor, porque Ele sim é justo e verdadeiro. Ele é aquele que sabe de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Existem muitos conselhos, muitas ideias estratégicas, mas tudo isso será em vão se Deus, Ele não nos fortalecer, Ele não nos guiar. Porque toda a história, toda a nossa mente, pensamento, estratégia, se Deus não tiver na coisa, é só do sofrimento e dor de cabeça. É só ideia que vai começar bem e terminar mal. É sonhos que se iniciam e se transformam em pesadelo. E Deus não tem isso para mim, não tem isso para você, para nenhum de nós. Tá bom? Eu quero orar contigo nesse momento, você que veio comigo até aqui nessa transmissão. Se assim Deus permitir, prepare um copo com água. E estaremos usando a nossa fé. E que Deus possa te fortalecer, te guiar e te instruir. Em nome do Senhor Jesus. Deixe seu comentário, quem esteve conosco nessa tarde, junto à transmissão do Facebook, através da Rádio Adorai. Tânia Santos, boa tarde. Pastor Fábio Machado, a paz do Senhor Jesus. Tânia, Deus abençoe a paz, obrigado pela companhia. E vamos orar nesse momento. Quero convidar você, aonde você estiver, se assim Deus permitir, feche os seus olhos e juntos vamos buscar em Deus força. Porque como diz o texto aqui, como um cão que torna o vômito, é o tolo quando reitera a sua astúcia. Para que possamos não cair nessas armadilhas, não ter esse comportamento de voltar ao vômito, voltar ao momento de sofrimento, é só o nosso Deus para nos ajudar e nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento eu quero orar junto contigo. Caso você esteja com alguma dor no corpo, esteja passando por algum problema, eu quero convidar você a colocar a mão em cima dessa dor. E na hora que estivermos orando, eu tenho certeza que o nosso Deus pode operar a cura na sua vida. Pastor, eu estou com uma dor na alma, uma dor nos pensamentos, é muita preocupação. Se for dor na alma, coloca a mão em cima do seu coração. Se for algo que está te preocupando, tirando o seu sono, coloque a mão na sua cabeça. E vamos unir a nossa fé nesse momento, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Então ore junto comigo assim, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós nos colocamos diante da Tua presença. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e que fora de Ti não há salvação, não há paz, não há vida. Espírito Santo, visita cada coração agora, toca em cada mente, em cada alma, em cada vida aqui presente. Nós não estamos aqui apenas para ouvir uma palavra, mas para sermos transformados por ela. Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Quantas vezes já voltamos naquilo que já nos feriu? Quantas vezes já repetimos o erro? Quantas vezes nós nos afastamos de Ti depois de termos sido libertos? Reconhecemos, Pai, que fomos insensatos, como diz a Tua palavra em Provérbios 26, versículo 11, voltando ao vômito. Mas hoje, Senhor, nós clamamos por misericórdia. Lava-nos no Teu sangue de Jesus e purifica-nos e dá um novo coração. Senhor, quebramos agora em nome do Senhor Jesus esse ciclo de recaída,
de fraqueza e de repetição de pecado. Declaramos que não seremos mais escravos, não viveremos mais de altos e baixos, não seremos mais dominados por aquilo que já nos fez mal. Assim como Israel chamou e o Senhor ouviu, nós clamamos agora, meu Deus. Aí cremos que o Senhor nos dá libertação. Oh Espírito Santo, enche-nos com a Tua presença e dá-nos força para permanecermos firmes na paz, assim como na crise. Ensina-nos a vigiar quando tudo vai bem, para não cair de novo. Dai-nos discernimento para reconhecer quando o nosso espírito começa a se esfriar e nos desperta antes da queda. Que a Tua graça nos sustente todos os dias. E agora, Senhor, como a igreja de Ti aqui na terra, nós fazemos um compromisso contigo. Repita comigo, você que está através da rádio, você que está sintonizado. Senhor Jesus, fale junto, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Senhor Jesus, hoje eu decido não voltar ao vômito. Eu renuncio ao pecado que já me feriu. Eu não volto ao que o Senhor já tirou da minha vida. Eu permaneço em Cristo, cheio do Teu Espírito, e pela Tua graça eu viverei a vitória. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado pela companhia nessa tarde, e que Deus endireite seus caminhos, fortaleça suas pernas e te dê visão, para assim você poder cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você esteve junto com o pastor Fábio Machado, quarta-feira. Foi um prazer estar contigo, minha irmã e meu irmão. Deus te abençoe.